Olá, 5 de setembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Candidatos ao governo do estado se comprometem em dar atenção especial às demandas do setor produtivo local. Encontro de ontem reuniu 3 dos 6 candidatos que disputam a vaga no Executivo Estadual. Internos do Complexo Penitenciário São Luís têm oportunidade de mudar de vida por meio da educação. Polícia Militar promove 185 oficiais da corporação nesta quarta-feira. No esporte, o Sampaio joga como nunca, mas perde como sempre. E no estúdio, o assunto é uma pesquisa que aponta falhas do judiciário quando o assunto é o atendimento de mulheres vítimas de violência em todo o país. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado nesta quarta-feira. A informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia aqui na TV Difusora para você, hein? Já já nós vamos girar com os nossos repórteres trazendo informação para você. Eduardo Ericeira atualiza você com as principais notícias do dia. Tem Laércio Júlio falando do esporte. Sampaio perdeu outra vez, gente, jogando em casa. A bola bate na trave, não entra de jeito nenhum. Sampaio domina o jogo, mas não consegue o resultado. Já já a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia. John Coutrin traz os bastidores da política. Novidades para você já já com o John Coutrin, hein? São 7 horas e 3 minutos e tem o Silvan Alves falando de segurança daqui a pouquinho também aqui no Bom Dia. Olha, foi realizado ontem no auditório do Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana o encontro empresarial com os candidatos a governador do Maranhão. 4 candidatos foram convidados e um não compareceu. Veja com Daniela Bandeira. Até empresários, representantes de classe, pessoas que vieram conhecer como cada candidato pensa ou planeja economicamente o Maranhão. Este é o encontro empresarial com os candidatos a governador, uma oportunidade para os setores do comércio e indústria ouvirem e questionarem os 4 candidatos melhor colocados nas últimas pesquisas de intenções de votos. Cada um tinha 45 minutos para apresentarem suas propostas, 15 minutos iniciais para abertamente tratar sobre os planos de desenvolvimento socioeconômico do Estado e 5 minutos de considerações finais. É muito importante esse encontro, até para a gente ouvir de cada um, a classe empresarial do Maranhão, ouvir de cada um aquele que realmente tem propostas para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Não adianta você desenvolver só a parte econômica, você tem que desenvolver também a parte social. Dos 4 candidatos estiveram no encontro Flávio Dino, do PCdoB, Maura Jorge, do PSL e Roberto Rocha, do PSDB. A candidata Rosena Sarney, do MDB, não compareceu ao encontro e enviou uma carta justificando a sua ausência. Segundo o documento, sua ausência foi por conta do pouco tempo dentro da agenda de campanha para atender ao convite. Então, o primeiro a apresentar suas propostas foi o candidato à reeleição Flávio Dino, que antes falou com a imprensa. Nós sempre estamos abertos ao enriquecimento das nossas ideias, novas sugestões, novas propostas. Por isso, faço questão de sempre comparecer a esse evento promovido pelas entidades empresariais, uma vez que a vinculação, a ligação entre investimentos públicos e investimentos privados que pode garantir desenvolvimento. A candidata Maura Jorge foi a segunda a falar de seu plano de governo para o setor. A candidata destacou a importância da abertura do diálogo. Nenhum governo pode ter, principalmente o empresariado, que é onde nós estamos hoje aqui, sem estar no contexto do desenvolvimento do nosso Estado, até porque o Estado tem que ter um empresário como parceiro de desenvolvimento, quem cria, quem gera emprego, quem faz com que a economia ela possa ser movimentada no nosso Estado. O terceiro a explanar suas ideias e programas de governo foi o candidato pelo PSDB, Roberto Rocha. Antes de sua apresentação, falou à imprensa. Já é um bom avanço. É lamentável que outras entidades representativas da sociedade elas não estejam fazendo a mesma coisa, como nos outros estados brasileiros. Mas é fundamental que a gente discuta o Estado para que a gente possa encontrar formas de desenvolver o Maranhão. Ao final de cada apresentação, todos os candidatos assinaram um documento compromisso. Toda vez que tem eleição, sempre tem esse documento, entendeu? Nunca funcionou realmente como a gente espera, mas, de qualquer maneira, é uma luz que dá exatamente para a gente ter ver quais são as intenções do candidato. Ao final do encontro, os candidatos também receberam um documento intitulado Agenda para o Desenvolvimento do Maranhão 2019-2022.
Na edição de ontem do Bom Dia Maranhão, nós antecipamos aqui alguns pontos da chamada agenda mínima, como a imediata retomada dos serviços para a conclusão da BR-135 até Miranda do Norte, a definição e estruturação de eixos estratégicos de desenvolvimento convergentes para o Complexo Portuário do Itaqui, a aprovação e regulamentação da implantação da Lei de Inovação do Estado, por exemplo, e a conclusão do Aeroporto de Barreirinhas. Esses são alguns dos vários pontos dessa agenda que foi entregue ontem aos candidatos. São 7h mais 6 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A ressocialização dos presos por meio da educação. Mais de 30 cursos estão sendo oferecidos entre presenciais e à distância aos internos do Complexo Penitenciário São Luís. Veja na reportagem de Fábio Cabral. O Jussieldo estudou até a 6ª série. Aos 13 anos, precisou largar a escola para trabalhar. Só agora, quase 40 anos depois, é que ele voltou à sala de aula. Preso e aguardando o julgamento, ele espera ter uma nova oportunidade quando sair daqui. Como tem quase 40 anos, em média de 40 anos que eu parei de estudar, devido ao que tinha que trabalhar cedo, e agora veio me aparecer essa oportunidade e eu quero aproveitar essa oportunidade de estudar. Planejo, tenho planos para o futuro, fazer uma faculdade com fé em Deus, ou de administração ou de gastronomia. A sala de aula do ensino fundamental é um dos projetos de ressocialização oferecidos aos internos do sistema prisional do Estado. 1.598 presos estão matriculados nessa modalidade de ensino. Quem não quer frequentar a sala de aula pode fazer parte de uma das 136 oficinas de trabalho ofertadas. 2.059 internos participam delas. Cada 3 dias trabalhados significa um dia menos na prisão. Na oficina de malharia, implantada no Complexo Prisional de São Luís, eles produzem o fardamento de todo o sistema penitenciário. São mais de 100 peças que saem daqui diariamente. É que eles têm a oportunidade de aprender, de ter uma profissão, né? Eles têm a oportunidade de ter uma ocupação da mente, né? Que é essencial, porque aqui, se você olhar, tem muitos casos de surto, né? Porque ficar trancado não é fácil para ninguém, né? Não é para o ser humano isso. Todos esses projetos de capacitação desenvolvidos no sistema penitenciário maranhense é para que o apenado possa ser reinserido na sociedade. Hoje, o preso ele precisa da remissão de pena para poder diminuir o seu tempo dentro da prisão. Então, o comportamento dele é um dos elementos que conta para poder favorecer a sua permanência ou entrada nas frentes de trabalho e frentes de educação. Um dos espaços de ressocialização preferidos é a biblioteca. Aqui, através dos livros, eles esperam reconstruir uma nova história de vida. Aos 35 anos, o Mário aprendeu a ler e escrever na penitenciária. O que mudou na vida dele? Hoje eu vejo a leitura como um conhecimento mais de vida, né? Aprender a se expressar melhor. Você vem aprender coisas do qual você nem imaginava que um dia você pudesse aprender, através da leitura. O Edivandro já sabia ler antes de chegar aqui, mas o prazer pela leitura só veio nesse cantinho. De tanto ler, decidiu escrever o próprio livro. A leitura tem me abrido muito minha mente, tem me ajudado, né? Ajudado a viver num ambiente que para muitos é um local que não tem mais jeito, mas a leitura tem abrido minha mente para que eu possa sair daqui uma pessoa diferente, mudada, transformada, né? Nos motiva a saber que a gente acreditar que nós estamos fazendo uma coisa boa, né? Que nós estamos acertando, que a gente está oportunizando essas pessoas, né? Que são pessoas, são seres humanos, que erraram, né, mas que estão aqui pagando a sua dívida com a sociedade e que merecem pagar essa dívida de uma forma digna. Trabalho importante, né? O objetivo realmente esse, a lei determina no Brasil a penitenciária não é uma punição, ela é uma forma de ressocializar esses presos. Nem sempre isso tem ocorrido no Brasil, muitos estados têm tido uma série de dificuldades, mas ainda bem que aqui a gente tem conseguido bons resultados. Alguns dos exemplos a gente viu nessa reportagem, existem outros exemplos interessantes de trabalhos feitos lá dentro do complexo para ressocializar
os presos. São 7h mais 11. Olha, a Polícia Militar realiza hoje a promoção de novos oficiais da corporação. Que tem os detalhes é Eduardo Ericeira, que participa conosco aqui do Bom Dia ao vivo. Eduardo, bom dia para você. Quantos são os policiais que serão promovidos, Eduardo? Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Serão 185 oficiais da corporação que serão promovidos. A solenidade acontece nesta quarta-feira, às 17 horas, portanto, às 5 horas da tarde, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, localizado aqui na capital São Luís, no bairro do Calhau. A solenidade que deve contar com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela, também do comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Jorge Longo, além de várias autoridades da área da segurança, coronéis também, e também outras pessoas, policiais também, militares que foram promovidos aí recentemente. A gente lembra que recentemente, o caso mais recente de promoção, em julho deste ano, julho de 2018 agora, 800 militares foram promovidos, passaram por essa questão também da promoção, mais de 800 militares, entre policiais militares e também bombeiros militares, essa promoção que aconteceu em julho deste ano. Essa questão da promoção que atende aí, observa critérios com parâmetros de segurança, embasados na questão de antiguidade e também merecimento. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí Eduardo Ericeira participando ao vivo com a gente aqui no Bom Dia. São 7h mais 12, 7h12. Mais de 210 quilos de maconha prensada foram apreendidos com 2 irmãos dentro de um ônibus de turismo em Estreito. Os suspeitos serão autuados pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Os irmãos José Roberto Coelho Pereira e Leobino Coelho Pereira permanecem detidos na região Tocantina, onde foram flagrados com a droga na madrugada de segunda-feira. O material apreendido foi trazido para a sede da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico aqui na capital. Os cerca de 216 quilos de maconha prensada já estavam prontos para serem comercializados. Em razão de um feriado prolongado que se aproxima, a Senarc vem realizando várias estratégias no que diz respeito a um combate ainda mais efetivo no que diz respeito ao tráfico de drogas, já que, como é sabido, há um aumento considerável no fluxo de distribuição e também de comercialização de drogas ilícitas durante esse período. Fazendo aqui um balanço, a Senarc no ano 2018 já fez a apreensão de aproximadamente 1.720 quilos de substâncias entorpecentes, entre crack, maconha e cocaína. Já conseguimos tirar 36 armas de fogo de circulação e com a prisão desses 2 indivíduos já estamos totalizando 182 prisões no ano de 2018. Essa já é considerada a maior apreensão de drogas em 2018 na região Tocantina. Pelo que foi levantado pela Polícia do Maranhão, os irmãos, que são mineiros, nunca haviam sido presos. De acordo com a Polícia Civil, parte dessa droga saiu de São Paulo, onde os irmãos fretaram um ônibus. O restante só embarcou quando o veículo passava pelo estado de Goiás. O destino final do entorpecente seria a cidade de Pinheiro, aqui no interior do Maranhão. Estando lá na cidade do Estreito, passaram a fazer diversas barreiras e verificar os ônibus que por lá passavam. Quando, na madrugada da segunda-feira, identificaram um ônibus com origem do estado de São Paulo, conduzido pelo José Roberto Coelho Pereira, com 39 anos de idade, e no interior do mesmo foi encontrado material entorpecente. Teve início a lavratura do auto de prisão em flagrante, quando foi identificado que, além de José Roberto, ele estava acompanhado pelo seu irmão, o Leobino Coelho Pereira, o qual tinha essa parceria. Eles haviam fretado esse ônibus e estariam transportando esse material para cá, para o estado do Maranhão. Nós vamos agora à Imperatriz, a participação é de Luiz Carlos Lima com as informações da região Tocantina. Luiz, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o nível do rio Tocantins subiu rapidamente nas últimas horas e levou a Defesa Civil a antecipar o fim do período de veraneio nas praias aqui da região. Alguns visitantes ainda se arriscaram em tomar um banho na praia, mesmo com o sinal de alerta que chegou antes do previsto. Às 2 horas da manhã, a água começou a se aproximar, já cobrindo parte da areia. E não demorou muito, às 4 horas da madrugada de terça-feira, já estava tudo coberto pela água, incluindo o palco central dos shows e as 57 barracas instaladas na Praia do Cacau. Nós estávamos trabalhando entre 1.200 metros cúbicos, inclusive essa informação que tínhamos. E veio essa vazão sem nós esperar.
O prejuízo é grande. Aí que arrastou, teve gente que arrastou aí, foi de 20 mesas, o 20 mesas dá 80 cadeiras e a água levou. Quer dizer, o prejuízo passa de 6 mil reais, né? Foi preciso o suporte de uma equipe da Prefeitura Municipal de Imperatriz para que os barraqueiros conseguissem fazer o transporte de alguns equipamentos. Vamos continuar a vida, embarcando aí o prejuízo e tentar correr atrás aí, que a SEST venha tentar de alguma maneira amenizar essa situação, esse prejuízo que a gente está tomando aí. Quem dirige veículo manuseando o celular comete infração de trânsito. Aqui em Imperatriz, este ano foram aplicadas mais de 1.500 multas por esse tipo de infração. Em Imperatriz, de janeiro deste ano até agora, foram aplicadas 1.532 multas em decorrência do uso do celular ao volante. Na direção de qualquer veículo, o condutor não pode usar nenhum dispositivo móvel. Aquele que for flagrado falando ao telefone ou mandando mensagens estará cometendo infração considerada gravíssima. Hoje em dia, mesmo que de maneira justificada, várias pessoas acabam utilizando esse aparelho como GPS, por exemplo. Às vezes, alguns motoristas de aplicativos fazem uso do aparelho para traçar o trajeto da rota que vai seguir, mas ainda assim, se forem flagrados utilizando o aparelho em qualquer circunstância, a multa é lançada. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que os condutores enquadrados cometendo essa infração estarão sujeitos a pagamento de multa no valor de R$ 293,47. Tem que parar, atender, depois sai, resolve o problema e vai embora, porque é perigoso demais. Havia acontecer muitos acidentes por causa de celular. Em 2016, dirigir veículo utilizando o telefone celular estava na 15ª posição das infrações mais cometidas em Imperatriz. No ano passado, a infração subiu para a 8ª posição. Fico alerta de que entrou no veículo ou desliga, coloca no silencioso, até para que não perca a atenção do trajeto. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. No próximo bloco, pesquisa aponta falhas do judiciário quando o assunto é o atendimento de mulheres vítimas de violência em todo o país. E mais, PSL fica dividido em apoiar ou não o nome de Maura Jorge, assunto para John Coutrin, com os bastidores da política depois do intervalo. São 7h18 no Maranhão. São 7h21, ao vivo, voltamos aqui com o Bom Dia Maranhão para todo o estado. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, acaba de apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa sobre a qualidade do atendimento do judiciário às mulheres vítimas de violência. O trabalho foi feito a pedido e em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e mostra a existência de problemas na resolução dos casos de violência de gênero. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no Bom Dia a advogada Ellen Caldas, especialista em Direito da Mulher e membro da Comissão da Mulher e da Advogada da OAB Maranhão. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, um dos problemas apontados preliminarmente nessa pesquisa é a falta de juízes em audiências judiciais da violência doméstica. Isso realmente é um fato que vocês se deparam no dia a dia? Sim, é uma das maiores dificuldades que nós temos, tanto nós que atuamos nessa área, quanto para as próprias vítimas, Por exemplo, aqui no estado do Maranhão nós temos 2 varas especializadas para atender toda a demanda do estado. E podemos citar, por exemplo, no Brasil todo, a pesquisa feita em 5 regiões, nós temos apenas 129 varas especializadas. Um número muito pequeno, não é? Sim, para a demanda de ocorrência de vítimas de violência doméstica, sim, insuficiente. Quais são as consequências desse fato? A morosidade, os processos acabam em se prolongando, não tendo uma finalidade. As vítimas ficam desmotivadas, às vezes retornam a ser vítimas de violência doméstica e não temos um resultado prático e efetivo com relação aos processos. Sobre a questão da morosidade, a pesquisa mostra que a maioria dos processos teve início em 2016, que há casos iniciados antes de 2012, mas ainda não solucionados. Quer dizer, realmente uma constatação desse fato, ou seja, essa realidade poderia ser bem diferente, não é? Bem diferente, com a estruturação de mais varas, mais juízes, um corpo maior de funcionários para atendimento dessas vítimas.
Com relação a essas datas de processos, eles até têm o Instituto da Prescrição, ou seja, às vezes o culpado nem chega de fato a ser punido e há uma desmotivação das vítimas com relação a isso, a buscar novamente a justiça. Tem um outro dado que chama a atenção, é que apenas 37% dos casos de violência contra a mulher são solucionados no país. Quer dizer, isso aqui coopera para aquela cultura da impunidade, né? Sim. De 100% dos casos que iniciam dentro do judiciário, apenas 37 são solucionados, ou seja, há uma ineficiência de 63% de não eficácia, de não punibilidade realmente dos culpados e efetividade de proteção às vítimas. Há uma situação constatada e que na prática a gente já percebe realmente, que é o fato da mulher ser obrigada a buscar várias vezes na justiça para ter acesso a diferentes direitos. Por que isso acontece? Uma das reclamações, né, das vítimas é justamente a falta de informação dentro das varas, onde elas chegam para buscar essas medidas protetivas e não sabem como de fato elas vão ser efetivadas. Então retornam várias vezes nas delegacias especializadas, informando o descumprimento e tentando novamente novas medidas. E às vezes 3 ou 4 idas dessas vítimas nas delegacias não conseguem uma efetivação de fato da medida protetiva. E a ida da mulher até a delegacia, a senhora falava sobre isso, existem poucas delegacias especializadas, né, no país? Só temos uma aqui no Maranhão, a exemplo, e no país é um coeficiente muito baixo com relação às demandas. E aí há uma reclamação clara da falta de humanização nesse atendimento, né? Esse atendimento que deve ser inclusive prioritário, esse atendimento que deve ter, quer dizer, há uma rede aí criada do ponto de vista teórico, mas que na prática nem sempre funciona. A vítima, quando ela chega sensibilizada pela situação ocorrida, na maioria das vezes ela não encontra esse atendimento especializado nas delegacias, nas varas, o que causa, às vezes, um temor de retornar a essas especializadas, caso haja novo caso de violência. A mulher acaba sendo também culpabilizada pelo processo? Sim, porque a falta de informação faz com que a vítima ela deixe de comparecer a alguns atos, inclusive às vezes sendo punida com multa, né, por ausência em audiência ou algum ato processual. Essa falta de informação também causa essa morosidade dentro dos processos. O atendimento psicossocial é aquele desejado que determina a lei? É ineficiente com relação à demanda de vítimas. Na maioria das vezes, cada vara só tem 1 ou 2 profissionais especializados para fazer esse atendimento do psicossocial. Tem uma outra situação que a pesquisa do IPEA mostra, que é tão grave quanto as que nós já tratamos aqui agora, que é a percepção da mulher em relação ao atendimento, né? Como é que ela se percebe? E aí, imagino eu, que fica aquela dificuldade de, em caso de uma reincidência, em caso de uma violência que continua por parte do agressor, às vezes a desmotivação de buscar as autoridades, buscar o Estado para tentar resolver um problema, como determina a lei. Sim, como já tocado, essa questão da falta de humanização no atendimento, que é essa chegada, essa acolhida da vítima, e a celeridade no processo, ou seja, a vítima vê de fato a sua dignidade, o seu direito respeitado e efetivado, faz com que essas vítimas, na maioria das vezes, não retornem a essas especializadas, não retornem, até mesmo nem acompanhem os processos judiciais. Um outro dado significativo é que há 433 novos casos de violência doméstica, concedidas 225 medidas protetivas a cada 100 mil mulheres no Brasil. Esse é um número também significativo dessa pesquisa. Como é que a OAB trabalha, a especial Comissão da Mulher, nesse tipo de atendimento? Hoje nós sabemos que existe, inclusive, por telefone é possível fazer essas denúncias. Eu queria que falasse um pouco sobre esse trabalho da Ordem em relação ao atendimento da mulher, em especial da advogada. A OAB, ela tenta, né, dentro das limitações que tem, trabalhar com esse canal de recebimento de denúncias, né, e acompanhamento desses processos, junto também com as políticas públicas, tentar efetivar e dar celeridade de fato a essas demandas que têm urgência, né, que no caso a violência contra a mulher. Por que essas dificuldades acontecem tanto? Quer dizer, falta ao Estado brasileiro priorizar, orçamento é prioridade, né? Falta priorizar de fato o atendimento a essas mulheres vítimas de violência, e isso depende de definição de orçamento, políticas públicas voltadas para o setor? Sim, a questão da insuficiência de varas, insuficiência de profissionais capacitados para receber essas vítimas, para dar celeridade e efetividade aos processos, acabam de fato trazendo esses resultados negativos, né? Como já citado, que 67% dos casos não tem solução. Eu recebi aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, nesta quarta-feira, Ellen Caldas, especialista em Direito da Mulher e membro da Comissão da Mulher e da advogada da Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão. Obrigado. Gostaria de deixar só uma mensagem, né, que ainda com toda essa insuficiência que nós temos, esses dados que foram iniciados essa pesquisa pelo IPEA juntamente com o CNJ,
no início do ano passado e vai ser concluída agora em março de 2019. Ainda que traga essa ineficiência toda, nós gostaríamos de pedir que a mulher não se cale, que a mulher denuncie e que procure a justiça. E juntos faremos aí uma efetivação maior dessa proteção às vítimas de violência doméstica. Bom dia, obrigada. Obrigado mais uma vez. São 7 horas e mais 29 minutos, 7h29. Vamos falar das eleições 2018. A Justiça Eleitoral promove campanha para tirar dúvidas sobre as eleições. Confira com o Jairo Martins. O processo eleitoral sempre gera muitas perguntas. Há sempre mitos e verdades que deixam a gente na dúvida. Quer ver um só? É verdade que voto em branco é a mesma coisa que voto nulo? Confira só a resposta. A animação que explica mitos e verdades faz parte de uma campanha da Justiça Eleitoral, em que foram produzidos 19 vídeos que tiram dúvidas dos eleitores sobre temas como segurança do voto e da urna, obrigatoriedade de participação nas eleições e regras eleitorais. As animações possuem linguagem objetiva, com animações curtas, utilização de infográficos e com links que podem ser disponibilizados pelas redes sociais. O intuito é levar esclarecimento, de um modo geral, aos eleitores, à classe política, porque apesar de já fazer 22 anos que foi implantada a votação eletrônica no país, ainda existe muita desinformação acerca de como é a sistemática e qual a segurança que está embutida nesse processo. Então é comum a gente ver circular nos meios de comunicação, nas mídias sociais, boatos e mitos que levam à dúvida à população. Desde que foi lançada em 2017, a campanha Mitos e Verdades do TSE já alcançou mais de 1,5 milhão de visualizações. Entre os assuntos que mais despertam dúvidas está a segurança das urnas, que nesta eleição vai ter novidades. Tanto em segurança como em transparência. Nessa eleição agora, nós vamos ter uma ação inédita da Justiça Eleitoral. Vai ser possível fazer auditoria em 8 urnas eletrônicas no dia da eleição, minuto antes de iniciar a votação na sessão eleitoral. Isso não era possível até então. Mais uma amostra de que a Justiça Eleitoral está trabalhando no sentido de dar transparência e possibilidades de auditoria, de verificação, para quem estiver interessado em fazer essa verificação. Ou seja, uma inovação que vai acontecer nessa eleição, que vai permitir mais transparência e mais poder de verificação ao cidadão. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta quarta-feira. Ramon Zapata faz panfletagem pela manhã em porta de agências bancárias de São Luís. Em seguida, acompanha a candidata ao Senado Federal em rádio local e depois entrega panfletos em frente ao EMA. Pela tarde, distribui panfletos em faculdade particular e à noite na Feira Livre do Vinhais. Odívio Neto, pela manhã, participa de plenária em Alto Parnaíba e pela tarde se reúne com lideranças do município. Flávio Dino participa pela manhã de entrevista em rádio local e à noite de comício com lançamento de candidatura de deputado estadual em Caxias. A candidata Maura Jorge pela manhã grava programa eleitoral e pela tarde se reúne com pastores na capital. Roberto Rocha participa pela tarde de entrevista na TV Difusora e pela noite concede entrevista na Rádio Difusora FM. A candidata Rosiana Sarney não tem agenda de campanha para esta quarta-feira. São 7 horas e 33 minutos e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. A candidata ao governo do Maranhão, Rosiana Sarney, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, não compareceu à entrevista marcada no programa Resenha, aqui da TV Difusora, e nem ao programa Ponto e Vírgula na Difusora FM. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio feito na presença dos representantes de todos os partidos. A candidata seria a primeira entrevistada do programa entre os 6 candidatos ao governo do estado.
Mas por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, a assessoria de comunicação de Rosiana Sarney, do MDB, informou por meio de nota que a candidata não compareceria ao programa Resenha da TV Difusora e nem ao programa Ponto e Vírgula da Rádio Difusora FM por incompatibilidade de agenda. Lamentavelmente, a candidata MDB Rosiana Sarney não compareceu à resenha, mesmo que sua equipe tenha vindo anteriormente na reunião que definiu as regras do programa, que definiu o sorteio dos entrevistados. Ela não compareceu, mas a gente seguiu o programa com aquilo que está posto dentro do regulamento, né? Seguindo o que havia sido acordado em minuta assinada pelos representantes de todos os candidatos, a entrevista foi conduzida pelo apresentador do programa, Itevaldo Júnior, e um jornalista da TV Difusora, neste caso, a diretora de jornalismo Cristiane Moraes, na presença de uma cadeira vazia com o nome da candidata ausente. Durante o programa foram debatidos assuntos presentes no plano de governo da candidata, com destaque para a educação, saúde e geração de emprego e renda. A gente lamenta que a candidata não pôde comparecer e debater com a difusora e com os telespectadores da difusora, porque é com os telespectadores da difusora, né, essa conversa, e não pôde comparecer aqui no programa Resenha. A gente só tem a lamentar, mas o nosso papel foi feito, né, que é dar cumprimento àquilo que foi previsto em minuta. Nosso comentarista de política, John Coutrin, já está comigo aqui no estúdio. São 7 horas e 35 minutos. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom, nós tivemos ontem a ausência da candidata Rosiana Sarney. O Resenha hoje recebe o candidato ao governo do Maranhão pelo PSDB, Roberto Rocha. Já confirmou presença. O programa começa às 1h45 da tarde. E depois, durante o dia, houve uma outra nota, né, tratando de uma questão de um problema de saúde, uma virose, que seria contraída pela candidata, o John Coutrin. Bom, Adalberto, é importante a gente esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto, a assessoria da candidata Rosiana Sarney esteve aqui na difusora, na reunião, e não colocou nenhuma dificuldade, nem o óbice em relação à participação dela. Ou seja, se ela não viesse, eles já tinham dito, não vai dar para a candidata vir, vamos tentar remarcar uma outra data, mas não disseram nada. Só ontem pela manhã, eles enviaram aqui uma nota dizendo que haveria incompatibilidade, ou seja, que não daria para ela vir ao programa Resenha, com intervalo da ponto e vírgula às 6 da tarde na Difusora FM, por conta de outros compromissos, ou seja, no dia da entrevista que foi marcado outros compromissos. Pois bem, nesse mesmo dia, Adalberto tinha uma agenda de encontro com empresários da candidata Rosiana Sarney ali no Centro de Convenções. Ela tinha também mandado uma nota antes, dizendo que não participaria porque também estaria numa outra agenda. Só que depois já foi divulgada uma nota oficial pela assessoria dela, dizendo que ela teria contraído uma virose e estaria ali fora da agenda de campanha das eleições por 48 horas. Ou seja, houve um desencontro muito grande. Ou seja, da própria assessoria dela. Primeiro eles mandam uma nota dizendo que ela estaria numa outra agenda, que haveria incompatibilidade, e logo depois, no final da tarde, eles dizem que ela contraiu uma virose. Ninguém sabe se ela pegou essa virose, foi no final da tarde, já no início da noite, porque houve um desencontro muito grande. E aí, Adalberto, nesse encontro com empresários, em que compareceu o Flávio Dino, em que compareceu a Maura Jorge e o Roberto Rocha, o próprio Flávio Dino, ele deu uma estocada na candidata Rosiana, até alfinetou, dizendo que se ela foge antes, agora nas eleições, imagine depois para ir contra ela, ou seja, imagine depois de eleita, ou seja, ele acabou criticando. Importante destacar que a candidata Rosiana Sarney não participou até agora de nenhum debate, nenhuma sabatina, nenhuma entrevista que não fosse nos veios de comunicação dela. Ela faltou em entrevista em outras emissoras de televisão e de rádio, inclusive aqui na TV Difusora e Difusora FM. São 7 horas e 38 minutos, se você ligado aqui na Difusora, lembrando que também ela foi a primeira candidata a faltar na série de entrevistas aqui na Difusora. Os 11 candidatos ao Senado compareceram, foram entrevistados no programa Resenha aqui na TV e ela foi a primeira candidata, então, nessas eleições, né, na chapa majoritária, a faltar a entrevista aqui no sistema. São 7 horas e 38 minutos. John, vamos falar agora do Lula. A defesa dele recorre ao Supremo para que ele seja candidato. Recorreu, Adalberto, apenas por praxe mesmo, porque
O que a defesa do Lula quer? Quer que a decisão das organizações das Nações Unidas, da ONU, seja considerada pelo STF. Ou seja, a ONU houve uma recomendação da ONU de forma simples para que o Lula seja candidato. Bom, todo mundo sabe que o Lula não será candidato. E a informação que nós temos agora, Adalberto, é que nesse encontro que o Fernando Haddad teve com o Lula segunda-feira na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, eles já acertaram. Dia 11 haverá um ato em Curitiba em que haverá o anúncio oficial de que o Fernando Haddad será o candidato a presidente pelo PT e a vice será a Manuela Dávila. Ou seja, o PT joga a toalha, claro, eles vão recorrer até onde puderem, porque é um prazo, Adalberto, estabelecido de até o dia 11 trocar o candidato do PT. Caso contrário, pode cair a chapa toda, nem o Fernando Haddad ser candidato. Então, eles já avisaram aliados, governadores e deputados do PT e do PCdoB, segundo a Folha de São Paulo, para esse ato no dia 11 em Curitiba, em que será anunciado oficialmente nesse ato, com participação de artistas, cantores, movimentos sindicais, será oficializada a candidatura do Fernando Haddad a presidente da República. Ô John, voltando a falar da nossa política local aqui, o PSL fica dividido em apoiar no nome da Maura Jorge. Fala pra gente, é uma crise no partido? É uma crise muito grande com a Maura Jorge, no PSL e o PSL. A Maura Jorge, para explicar, estava afiliada ao Podemos inicialmente. Depois saiu do Podemos e a Maura Jorge se filiou ao PSL. O PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro. Ela queria pegar e surfar na onda da popularidade do Jair Bolsonaro. Pois bem, se filiou ao PSL, só que na hora das coligações, o PSL não conseguiu se coligar com o Podemos e sobrou muita gente da Maura Jorge no Podemos, e o Podemos acabou, esses filiados acabaram aí criando um atrito com o presidente do PSL, o vereador Chico Carvalho. Outro detalhe é que a Maura Jorge, do PSL, apoia dois candidatos a deputados que não são do seu partido, olha só. Ela apoia o Fábio Macedo e apoia o Aloysio Mendes. Fábio Macedo para deputado estadual, Aloysio Mendes para deputado federal, que não é do seu partido. E isso gerou uma crise muito grande no PSL e com os membros do partido. O próprio Chico Carvalho se pronunciou, Adalberto, e disse que isso não é nova política, falta coerência para a Maura Jorge, ou seja, no próprio partido dela, a Maura Jorge está enfrentando um racha e uma resistência externada pelo próprio presidente do partido, o vereador Chico Carvalho. Obrigado, John. Um ótimo dia. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7h41, 7h41. Não perca a hora do próximo bloco. Vamos falar de esporte, vamos falar do Sampaio, que infelizmente perdeu mais uma na Série B. As implicações disso já com o Laércio Júnior depois do intervalo. A gente volta já. São 7h44, de volta ao Bom Dia Maranhão, agora para falar de esporte. Olá, não tem mais manchete, título que dê conta de tanta derrota, hein? É complicado. Complicada a situação do Sampaio Corrêa, é terrível na Série B do Campeonato Brasileiro e o caminho natural hoje já é a Série C para 2019. Veja como foi, mais uma derrota do Sampaio em casa, agora para o Brasil de Pelotas. Sampaio e Brasil de Pelotas no Castelão, confronto direto para escapar da Série C. A primeira boa chance é do time gaúcho. Depois o William quase abre o placar de bicicleta para o Sampaio. O tricolor tem mais posse de bola, mas o Brasil é perigoso nos contra-ataques. E é assim que surge o primeiro gol. O maranhense Lawrence cruza e Michel aparece bem para abrir o placar. 1-0 Brasil de Pelotas. E a situação poderia ter piorado. Logo na sequência, Busato evita o segundo gol, ao praticamente dividir com Michel. O Sampaio perde Julinho e Rogério machucados. Do banco vem Bruno Moura e Odair Lucas. O tricolor leva pouco perigo e o Brasil segue com as melhores oportunidades de ampliar. A melhor chance do Sampaio no primeiro tempo é nesse chute de Mateuzinho, após bom passe de William. Na etapa final, o Sampaio volta com tudo. Marcos Aurélio, enfim, faz a sua estreia. E logo no início, o William chuta bem de fora da área e acerta o travessão. É um ataque contra a defesa. Sobral manda para fora. Jocinei, de falta, volta a balançar o travessão. Nesta tabela entre William e Fernando Sobral, o goleiro Marcelo Pitol praticamente opera um milagre.
Depois de toda a pressão, a velha máxima do futebol: quem não faz, leva. Michel amplia para o Brasil, 2-0. Marcos Aurélio cobra falta, Pitol não consegue afastar e Odair Lucas devolve a esperança ao torcedor, 2-1 aos 20 minutos do segundo tempo. Parecia que pelo menos o empate viria, o Sampaio até chega. Perto do fim, Odair Lucas vira atacante e por pouco não empata a partida. E é fim de jogo, Brasil 2-1, uma derrota além de dolorida, difícil de explicar. Não dá pra acreditar, quando a fase tá ruim, tudo dá errado, bola bate na canela, bate na trave. Tivemos várias bolas na trave, no travessão e não entrou, mas é continuar acreditando. A gente ainda tem chance, a esperança é a última que morre. Quando tiver esperança a gente vai estar de pé, lutar sempre de cabeça erguida. Não vamos entregar os pontos fácil não. A gente vem trabalhando, cara, como eu disse, tem homens ali dentro, a gente está trabalhando firme para sair dessa, mas infelizmente a bola tá batendo, saindo. Quando a fase não é boa, as coisas acontecem isso, mas só com o trabalho a gente vai sair dessa situação. Uma vitória importante, uma vitória, isso aí porque a gente, querendo ou não, a gente distanciou 7 pontos do Sampaio. Não sei como foram os outros jogos, mas a gente tem agora que pensar na próxima partida, a gente tem que fazer jogo a jogo, uma grande decisão para nós. Laércio, uma questão de justiça, só para pontuar aqui. O Sampaio tem tentado muito e é impressionante esses jogadores ao final da partida, na hora que eles vão dar entrevista, o comportamento deles é esse mesmo que você viu, é praticamente de desespero. Dizer, olha, a gente não sabe mais o que fazer. Em condições a bola normais. não entra, né? O time cria, o time domina a situação. O segundo tempo o Sampaio mandou no jogo. Foi um massacre no segundo tempo, o Sampaio criou muitas oportunidades. Só que aí o time vai todo para frente, precisa dos gols e acaba ficando vulnerável lá atrás. E foi isso que aconteceu principalmente no segundo gol do Brasil de Pelotas. E ontem o técnico Paulo Roberto Santos, infelizmente, na minha opinião, ele escalou o time errado. O Marcos Aurélio chegou, ele não pode ficar no banco de reservas, ele veio para jogar. O Sampaio precisa sair de uma condição de candidato seríssimo ao rebaixamento. Aí contrata um jogador destaque da Série C que vem para vestir a camisa titular da equipe, ele fica no banco, só entrou no segundo tempo. E ele foi punido, porque no primeiro tempo 2 jogadores do Sampaio acabaram saindo machucados. E no intervalo ele fez a leitura, na minha opinião e de muitos, errada. O Mateuzinho não jogou bem, o Bruninho arrebentou no primeiro tempo, criou as melhores chances do Sampaio Corrêa, mas foi substituído para a entrada do Marcos Aurélio. Ele já não tinha nenhuma outra opção porque utilizou 2 jogadores no primeiro tempo em virtude de contusões, né? Uma situação bem delicada. Vamos saber o que representa essa derrota do Sampaio Corrêa com os outros jogos que movimentaram a terça-feira de uma rodada completa, 25ª da Série B. Noite excelente para os líderes, com exceção do Fortaleza, todos que estão no G4 conseguiram vencer. O Goiás passou pelo Guarani, Lucão fez 1-0 ainda no primeiro tempo. O segundo gol é de Kaique Sá, bela vitória fora de casa. Goiás 2, Guarani 0. O Goiás sobe para 42 pontos em terceiro lugar. O Guarani continua em sétimo com 37. Em Goiânia, o Atlético Goianiense passou pela Ponte Preta. João Paulo fez 1-0. Já nos acréscimos, Tomás Bastos, de pênalti. Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. O Atlético é o quinto com 40 pontos. A Ponte Preta está em décimo com 34. Na ressacada em Santa Catarina, placar magro. Pedro Castro marca o único gol do jogo. Vitória do Avaí, 1-0 em cima do CRB. Com o resultado, o Avaí assume a 4ª colocação com 42 pontos. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Criciúma venceu. Vitor Feijão fez um gol importante. Gol que tira o Criciúma da alça de mira das equipes que estão na zona do rebaixamento. O time catarinense sobe para a 14ª colocação, agora com 29 pontos. O Juventude entra na zona do rebaixamento, com 28 pontos. Em Alagoas, o CSA goleou o Londrina. Rubens fez 1-0. Carlos Henrique empatou para o Londrina. No finzinho da etapa inicial, Juan de cabeça ampliou para o CSA, 2-1. Pio marca o terceiro, logo na saída de bola, aos 2 minutos da etapa final. E no finalzinho, Echeverria marca o gol da vitória do CSA. Final, CSA 4, Londrina 1. Com o resultado, o CSA segue na vice-liderança, agora com 43 pontos. O Londrina breca uma bela reação, para nos 30 pontos e segue em 13º lugar.
No interior de São Paulo, São Bento venceu o Paysandu 1-0, gol de Renan Rocha. Resultado importantíssimo que eleva o São Bento para a 12ª colocação, agora com 31 pontos. O Paysandu segue em 18º e na zona do rebaixamento com 26 pontos. Na Arena Castelão, Felipe fez Fortaleza 1, Figueirense 0. O empate do Figueira vem com Nogueira de cabeça. O Fortaleza volta a ficar na frente. Matheus Salles marca contra. 2-1 para o líder. Mas no fim, Elton empata para o Figueira. Final, Fortaleza 2, Figueirense também 2. O Fortaleza segue em primeiro com 47 pontos, 4 a mais que o vice-líder CSA. O Figueirense perde uma boa oportunidade de entrar no G4, para na 6ª colocação com 38 pontos. Pois é, uma rodada complicada, as equipes que estavam à frente do Sampaio Corrêa conseguiram vencer e tudo que o Sampaio Corrêa conquistou com a vitória diante do Paysandu, ele acaba perdendo. Volta a estar a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento e é aquela história, precisa continuar jogando bem. Se conseguir emplacar uma sequência de 2, 3 vitórias, o que é muito difícil numa Série B, talvez consiga escapar do rebaixamento. Vamos lá, um ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto. São 7h53, 7h53. Só mudar de assunto? Mostra tecnológica, exposição de robôs, criação de games e várias outras atividades estão sendo realizadas na 4ª edição do Universo IFMA, como mostra o repórter Ciro Mineiro. Esse robozinho, batizado de Reinaldo, foi uma das atrações principais no primeiro dia de atividades. Reparem na quantidade de movimentos que ele é capaz de fazer. Mexer a cabeça, os braços, as pernas e, inacreditavelmente, até consegue dançar conforme a música. Tantas qualidades já garantiram vários prêmios aos desenvolvedores do robô. A gente utiliza esse robô para o futebol de robôs, que é uma das aplicações dele, mas utilizamos em projetos com crianças portadoras de autismo. A gente utiliza ele com crianças para poder demonstrar tecnologia, então a gente vai a creches, escolas, para mostrar que a tecnologia é uma coisa legal e divertida. Na robótica, o Maranhão também tem demonstrado avanços. Esse grupo de estudantes do Instituto Federal do Maranhão criou o próprio protótipo, um trabalho desafiador, do projeto à execução. No caso, a questão do braço robótico, ele envolve tanto o movimento, que vai para a área de física, matemática, a questão dos movimentos, questão de programação, lógica, envolve várias séries de matérias. Esse é apenas um dos mais de 100 trabalhos escritos para serem apresentados durante todo o evento que envolve ciência, tecnologia e inovação. Além da robótica, há experimentos de destaque em diversas outras áreas. Esses outros estudantes aliaram conhecimento à tecnologia. O resultado não poderia ter sido melhor. Eles criaram esses óculos de realidade virtual, onde é possível fazer de tudo, inclusive programar. E até construíram esse drone, que tem sido bastante útil em pesquisas. Fazendo com que todos os alunos tenham a mesma oportunidade de alcançar esse tipo de conhecimento, ter acesso a esse tipo de instrumento, que é muito inovador e é muito importante que as escolas possuam. Os trabalhos fazem parte da Fábrica de Inovação, projeto que foi apresentado durante a abertura do evento. Acaba sendo um campo muito fértil para o nosso alunado desenvolver esse tipo de trabalho. Então é só um caminho que o Instituto abre para que os nossos alunos possam desenvolver da melhor forma possível, juntamente com nossos professores, pesquisadores, para que incentive cada vez mais os nossos alunos a estar nesse mundo científico. Muito legal, é importante esse incentivo à ciência, principalmente em relação ao público jovem, não é? O evento ocorre até hoje no Instituto Federal do Maranhão, lá em São José de Ribamar. Amanhã às 7 horas da manhã a gente volta com o nosso Bom Dia Maranhão, outras notícias no Portal MA10. Amanhã o entrevistado é o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Não perca, a partir das 7, o Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia para você, fique com imagens da nossa capital, a capital de todos os maranhenses, que essa semana completa mais um ano de fundação. Imagens aí da Ponte do São Francisco nesta manhã. Imagens da Beira-Mar, você vai ver já também, aí está. Imagens da nossa cidade, São Luís do Maranhão, que está de aniversário nessa semana. Até amanhã às 7 da manhã a gente se encontra no Bom Dia Maranhão.